Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo pro canal Papo Cabeça com Valber Prince. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, né? A minha trajetória. Vou pegar desde o começo, vou pegar desde quando eu era muito pequeno. E vou contar um pouco da minha história pra vocês me conhecerem melhor. Vamos lá! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então galera, pra quem não me conhece, o meu nome é Valber Prince. Tenho 26 anos. Tenho 26 anos, moro em Cuiabá, Mato Grosso. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história. Como eu me descobri gay. Eu me entendo por gay quando eu tinha 6 anos, eu me lembro até hoje. Eu tinha 6 anos e eu convivia muito com a minha família e os pessoal vizinho, mas não tinha tanto contato. Então, eu já descobri que eu era diferente quando eu comecei a frequentar a escola, né? Que quando eu tinha 6 anos, eu fui ter contato com outras crianças da minha idade e eu já percebia que eu era diferente em alguns requisitos, né? Eu tinha 6 anos e eu era um menino muito tímido, muito frágil e eu sempre fui alvo, né? Em toda a meu ensino fundamental, meu jardim, meu ensino médio nem tanto, porque a gente já vai crescendo e vai tendo mais orientação, né? E quando eu tinha 6 anos, as pessoas já viam que eu era diferente e sempre tinha aquelas tipos de piadinha, né? Ah, bichinha, viadinha, mulherzinha, afeminada, como que foi? Ganzela. Eu tinha muitos apelidos na escola. E sinceramente, aqueles apelidos me incomodavam na época, porque eu não tinha saber como me defender, eu sempre ficava no meu canto, mas não que isso foi um trauma na minha vida. Mas o que eu descobri ao longo do tempo é que quando essas pessoas começam a te xingar, você consegue se entender. No meu caso, por exemplo, foi como um ensinamento pra mim. Foi pra me descobrir que realmente eu era aquilo. Porque quando você é criança, você não tem noção do que você é. Então, a partir do momento que as pessoas começam a falar pra você que você é afeminado, que você é gay, que você gosta do mesmo gênero que o seu, você começa a entender que é isso mesmo. E isso te incomoda por conta de ser verdade, né? Eu quando eu era muito criança, eu já entendi isso, só que eu preferia ocultar, né? Porque até então a gente é criado para gostar do sexo oposto, né? Nossos pais falam isso pra gente. E ao longo do tempo, quando eu completei 9 anos, eu comecei a ir pra igreja, né? Comecei a ir pra igreja com uma vizinha minha, na Igreja Assembleia de Deus. Então, e lá eu me senti muito acolhido, né? Lá as pessoas não me xingavam, não me maltratavam, não falava que eu era viadinho, então foi o melhor lugar pra mim se sentir melhor. Comecei a ir com ela e comecei a frequentar direto a igreja e quando eu estava na igreja eu cheguei a me envolver com tudo, né? Porque eu gostava daquele movimento que a igreja tem, dos afazeres que a igreja dá pra gente. E eu fiz de tudo na igreja. Eu toquei instrumento, eu cantei num quarteto, eu e mais 3 meninos. Eu participava dos adolescentes, eu participava da banda de música, tocava clarinete. Eu regia a banda de música e eu participava do coral da igreja também. Então eu me envolvi em tudo para ocupar o meu tempo, para ocupar a minha maneira de pensar, as coisas que vinham na minha cabeça. Então isso me mantinha ocupado. Eu gostava muito de tudo que eu fazia na igreja. Eu gostava de estar na igreja, eu gostava das pessoas que eu convivia, do ciclo de amizade que eu construí na igreja. E a igreja foi um ensinamento muito grande pra mim.
E até hoje eu sinto falta. Se fosse pra mim voltar pra igreja sendo da forma que eu sou, eu voltaria. Voltaria e fazia todas as minhas coisas que eu tenho pra fazer na igreja. Eu sinto muita falta mesmo. Mas por conta da igreja ser um lugar onde as pessoas têm uma mente fechada, né? Onde eles falam que é proibido, várias coisas, então a gente prefere sair, né? E quando eu completei 15 anos de idade, eu fiquei da igreja dos meus 9 até os 16 anos. Quando eu completei 15 anos de idade, eu comecei a sentir desejos mais fortes, né? Aquele ato de gostar do mesmo sexo, de sentir atração pelo mesmo sexo. E isso foi me incomodando mais, né? Quanto mais eu sentia vontade, quanto mais eu me pegava pensando em coisas que eu acreditava que não era certo, eu começava a orar, porque a igreja te ensina isso. Tudo que não é de Deus, eles falam, ora, jejua, vigia, faz campanha de oração. E era uma solução no momento pra mim. Era o que eu fazia. Quando eu comecei a sentir os desejos, eu pedia muito pra Deus. Eu falava, Deus, me tira essa vontade que eu estou sentindo, que não é do seu agrado. Eu orava pra Deus pedindo pra Ele repreender esse tipo de desejo que eu sentia. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que os desejos estavam só aumentando. E o que eu fazia pra poder... O que eu acreditei que no momento que eu deveria fazer pra poder tirar esse sentimento que eu sentia, batizando. E eu batizei nas águas, né, no grande templo. E quando eu batizei, parece que o desejo só aumentou. Aí eu já tinha completado 16 anos. Eu comecei... Entrou em contato um rapaz comigo. Naquela época era Orkut. Antiga que eu sou, né? Então, naquela época era Orkut e um rapaz entrou em contato comigo, né? Por aquelas mensagens que ficava no Orkut, né? Que todo mundo via. E ele começou a mandar aquelas mensagens brilhosas que as pessoas costumam mandar, né? Dizendo boa noite, durma bem. E eu comecei a olhar pra esse rapaz com outros olhos. Tipo, por que toda vez ele lembra de mim e manda mensagem, né? E eu comecei a retribuir essas mensagens. Só que daí ele começou a conversar comigo pelas mensagens e eu morria de medo por conta de todo mundo ver, né? Eu ainda tava na igreja ainda e eu morria de medo das pessoas verem o meu Orkut e ver que ele tava mandando mensagem pra mim. Nisso eu passei meu telefone pra ele começou a me ligar e começou a conversar comigo. E a gente foi por meses conversando, porque eu não tive esse contato, né, com homens. Eu sempre fiquei com mulheres. Eu sempre tive contato com mulheres. E as mulheres que eu fiquei, eu ficava por... Como se fosse uma obrigação pra mim. Como se eu tivesse criado para aquilo e eu preciso gostar de mulheres, eu preciso ficar com mulheres, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou namorando. E desde muito novinho eu ficava com muito medo de ficar com mulheres, eu não entendia o porquê, mas eu sentia uma coisa ruim dentro de mim, como se eu estivesse fazendo algo errado em ficar com mulheres, entendeu? E eu me lembro até hoje que a última menina que eu fiquei, além de eu sentir aquela coisa ruim dentro de mim, me dizia pra mim não ficar com ela e chegava a me dar náuseas, eu não sei o porquê. Eu tinha 15 anos, se eu não me engano. Chegou a me dar náuseas e eu fiquei muito ruim e eu falei, pelo amor de Deus, que eu não quero mais. Ela não entendeu nada, o que tava passando na minha cabeça. Naquele dia que eu senti náuseas daquela menina, eu entendi que não era ali que eu tinha que ficar, não era aquilo que eu queria. Então ali foi uma prova que, Albert, não é aí. Aí que eu me toquei e entendi que eu não deveria ficar com mulheres. Voltando lá ao caso do menino que mandou mensagem, ele começou a me ligar. Depois que eu fui encontrar com ele e a gente teve um papo legal, ele já tinha acho que uns 30, 32 anos, ele estava bem experiente, mas graças a Deus eu peguei uma pessoa maravilhosa. E assim,
recebia uma pessoa muito boa pra minha primeira vez, né? Foi uma pessoa muito tranquila, uma pessoa experiente, uma pessoa que já tinha ficado com outros homens e soube me entender naquele momento. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele sabe, se ele assistir esse vídeo, ele sabe quem é. Eu só tenho a te dizer que você foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito acolhedora, me ensinou muitas coisas, me ensinou a malícia do mundo que a gente vive hoje, me ensinou coisas que só uma pessoa como você ensinaria. E eu sou totalmente grato a você por ser essa pessoa maravilhosa. Eu fico muito feliz que Deus colocou você na minha vida, no momento que eu mais precisava de você. Muito obrigado mesmo, de coração. E a gente começou a se encontrar, e então a minha rotina era essa, né? Eu tinha que me esconder, que eu estava namorando com um rapaz, de todos. Eu tinha que esconder da minha família, eu tinha que esconder dos meus amigos, eu tinha que esconder do meu trabalho. E isso foi me sufocando de uma forma muito grande, onde eu não sabia como lidar com a situação, porque eu estava sozinho naquela época. Eu não tinha com quem contar, eu não tinha com quem falar. Então eu deveria, porque a minha vida inteira foi estar dentro de uma igreja construindo amizades evangélicas. E como eu ia me abrir com pessoas que eram evangélicas, que não entendia o que eu estava sentindo. Então por muito, muito tempo eu fiquei sozinho, sem saber o que fazer. Então eu fiquei muito confuso. E esse rapaz, ele começou a me pressionar. Ele começou a me pressionar porque ele queria casar. Ele já estava numa outra vibe, numa outra rotina de vida que eu não estava preparado. E ele começava a me exigir isso, que ele queria conhecer os meus pais, que ele queria conhecer os meus amigos, que ele queria conhecer o meu trabalho. E isso foi me sufocando. A gente ficou por 3 meses, se eu não me engano. Tanto é que a primeira vez que a gente transou, né, que teve relação sexual, eu me sentia a pessoa mais suja. Eu acreditei que eu nunca mais ia querer aquilo, porque foi ruim, foi desconfortável, foi uma sensação que eu não queria ter passado. Não que ele não soube fazer comigo, não que ele não soube me tratar com paciência e carinho, mas eu não tinha gostado mesmo. Eu acredito que eu era da igreja e eu acreditava que aquilo era errado, então isso me mostrou que eu estava completamente errado de fazer aquilo. E isso me deixou tenso, e quando a gente tá tenso a gente não consegue fazer relação sexual, pelo menos no meu caso. E conforme o tempo foi passando, ele me pressionando, a minha família querendo descobrir pra onde eu andava, porque eu comecei a passar final de semana na casa dele. Aí na segunda vez já foi tranquilo, aí já comecei a gostar, e a gente já fiquei mais relaxado. Então eu me encontrei, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, e foi maravilhoso. E conforme o tempo foi passando, ele me pressionando, foi me deixando desconfortável, e eu acabei terminando com ele. Eu estava pensando em vocês, se escreverem uma historinha pra mim, algo que vocês já passaram, pra mim tentar ajudar vocês com algumas dicas ou com alguns conselhos. Então eu vou criar um tema chamado Me Conte o Seu Problema. Comenta aqui nesse vídeo, coloca algumas historinhas que vocês passaram, tanto no trabalho, ou na sua família, ou em relacionamento. Me chama no direct no Instagram, meu Instagram é valber_prince. Manda um direct pra mim, conta a sua história, que eu vou fazer um vídeo, eu vou trazer aqui pro canal, vou ler aqui a história de vocês e vou ajudar vocês de alguma forma, dando um conselho ou dando um incentivo. Então eu quero que vocês coloquem assim: olá, meu nome é Rodrigo, eu tenho 26 anos, moro em Mato Grosso do Sul e eu quero contar a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar se vocês gostaram ou não e de me seguir lá no Instagram, tá bom? É por aqui que a gente vai ficando. Um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!